Olá, boa noite. Começando mais um Plano Detalhe com essa vinheta aí do Festival Inflamável que já deu um gostinho pra gente do que nos espera de 12 a 15 de novembro. E para falar sobre o festival, vou receber hoje o duo Strangloscope, formado pela dupla de cineastas, a Cláudia Cárdenas e o Rafael Schlichting. Então, queria convidar os dois para conversarem com a gente. Boa Oi, noite. Boa boa noite. noite. Gente, obrigada por terem vindo, bem feliz com a presença de vocês. Já tive a oportunidade, né, de ver vocês falando um pouquinho sobre o festival, mas tô bem casa cheia, né? Tô feliz aqui de poder dividir esse evento que está chegando na segunda edição desse ano, então, né? Queria perguntar para vocês como que estão os preparativos para o festival. Sei que, contextualizando para o público, né, o evento do festival é um festival de curtas experimentais em tomada única, tanto em Super 8 quanto agora em 16 milímetros também, né, a segunda edição em 16 milímetros, uma novidade, e que nessa edição também trazendo as oficinas de, além de teoria e prática, para poder filmar, né, em tomada única com essas bitolas de Super 8 e 16, também está ensinando agora a revelar, né, os próprios filmes com elementos botânicos. Então, assim, cada vez melhorando as oficinas, né, um diferencial específico do festival é que todos os filmes são produzidos de competição, né? Então a galera produz e assiste os filmes, incrível isso, e agora também, além de aprender a fazer, está aprendendo a revelar. Como que está essa edição? Contem pra gente os preparativos. Então, falo eu ou você? Eu? Essa é a segunda edição desse ano, porque a gente ganhou o Prêmio Catarinense de Cinema, né, nas primeiras 4 edições, e a gente concorreu ao Aldir Blanc. Então, ganhamos para fazer essa quinta edição, que tem que ser concluído até o final do ano, né? Prestação de contas e tudo mais. Então, a gente resolveu fazer em novembro. Fizemos a primeira em abril desse ano, né, a quarta edição, e a quinta, então, estamos fazendo agora. É um orçamento mais reduzido, né, esse do prêmio, metade do orçamento da edição passada, e então a gente ficou pensando como continuar fazendo, né, porque a gente produz essa oficina para que haja não só formação, como também produção, né? A gente produz, faz com que haja produção de mais curtas experimentais em tomada única durante o festival, né? Que vão compor as sessões competitivas, esses curtas que a gente dá na oficina, né? Então, esses realizadores ficam pensando que maneira fazer, e pensamos uma coisa que a gente pode eliminar, porque a gente tem laboratório de revelação em casa, mas sempre contratava, né, um outro laboratório em São Paulo para fazer essa revelação dos Super 8. E a gente dava a chance deles fazerem em preto e branco ou em colorido. Era bem caro fazer, né? Então esse orçamento para essa edição não comportava esse tipo de trabalho. Então a gente pensou, uma chance da gente continuar fazendo 20 curtas, né, o que a gente vai apresentar nessa edição, é a gente fazer em 16, que não é tão caro o material, né, e revelar em botânico aqui no nosso laboratório. E foi bom, porque a gente está tendo mais trabalho, vamos dizer assim, o dobro de trabalho, mas, em compensação, eles aprendem essa técnica, né? Aprendem não só a filmar em outra bitola, em 16, quanto tipo de câmera, né? Outros recursos, e ficam entendendo mais como é que funciona a ótica dessas lentes da 16, que são diferentes e tudo mais. O filme, né? Que também é um tipo específico que a gente está utilizando. E também vão aprender a revelar com botânico. A gente já revela com botânico há algum tempo, né? A gente tem um curta todo revelado com botânico, que a gente fez com os indígenas, aqui de Santa Catarina, com o Choclen, da aldeia Bugio, curta, e a gente agora está montando um longa que a gente fez também lá com o Choclen, né? Com todas as representantes de todas as aldeias, né? E sobre a questão da represa, da água, enfim, que também foi filmado em 16 milímetros com revelação botânica. Então, a gente está bem habituado a trabalhar, pensando, vamos aproveitar e vamos ensinar essa técnica também durante a oficina.
Ambiental. Então, é uma técnica de processo ecológico, né? A gente consegue revelar com o mínimo de dejeto químico, né? Os filmes, pela própria característica da película, já tem um dejeto químico, né? Então, esse final tem que ser dispensado, né, da revelação num lugar seguro, mas é muito menos, né, agressivo, porque o revelador, que era muito forte, né, uma química muito forte, muito prejudicial à saúde e tudo mais, é substituído por esse chá de planta, né? Aqui a gente tem em casa, a gente mora em casa, né? Nosso laboratório fica aqui na casa, e a gente tem uma árvore de pimenta da Jamaica, então a gente está trabalhando com as folhas da pimenta da Jamaica. Então está sendo bem divertido, porque você revela o laboratório e tem aquele aroma delicioso de especiaria, né? Enquanto faz a revelação do filme, é outro barato, né? E isso vai resultar também diferente nas texturas do que a gente vê, né? Em resultado de imagem, né, Cláudia? E a montagem que acontece dentro da câmera ali, e agora tem também na revelação toda essa surpresa, não só da montagem, mas o que a gente vai ver em termos de imagem, né? O que aparece. Em todas as outras edições, como a gente mandava para o laboratório, os alunos não viam o filme de modo algum, não sabiam nem se tinha revelado, né, se tinha saído alguma coisa, até o dia da estreia. Como eles revelaram, junto com a gente, os filmes, eles sabem que os filmes deram certo, né? Mas eles não veem a projeção do filme inteiro. A gente não projeta para eles. Então, de qualquer maneira, eles vão fazer o som sem ter visto o filme inteiro. Eles só sabem que revelou, né? Mas já é uma vantagem, né? E tem essa vantagem deles poderem revelar com as próprias mãos, né? Dá para colocar a mão dentro do balde, né? Não é nocivo ao contato, né? E isso também foi bem legal. E é isso, eu acho que vai ter essa surpresa, tem essa condição que permanece a mesma, de ser uma tomada única, e esse tipo de filme, o Rafa pode falar um pouquinho também, né? E esse tipo de revelação só revela em PB. E fala um pouquinho do tipo de filme que a gente vai trabalhar em negativo. A gente decidiu trabalhar com um negativo de filme que ele é feito para fazer cópia de som. Então ele é um filme de alto contraste, porque geralmente a pista de som ela é ultra contrastada, né? Ela é praticamente uma linha preta, que é aquele ruído que todo mundo, algumas pessoas conhecem, que é aquela onda de som, né? Então o contraste desse filme é muito grande, assim, ele é bem preto e branco mesmo, né? E a gente decidiu fazer em negativo esse ano também, que é mais uma forma de também puxar essa questão de fazer filme experimental e não ficar tão, né, seguindo uma lógica mais convencional e tentar ir para uma outra lógica, né? Eu até costumo dizer que vai ser uma sessão muito interessante, assim, talvez até um pouco assustadora, assim, né? Porque você está num outro viés de uma imagem normal, né? Você está indo no upside down, né? Vamos chamar assim, sei lá. O negativo traz vamos dizer assim, uma imagem mais espectral, né? Porque não é o positivo da imagem, né? Tudo que é branco fica preto, tudo que é preto fica branco, né? E as suas tonalidades de branco ou preto, né? Tonalidade de cinza. Ação ali para quem está criando na hora de tentar um pouco imaginar como é que vai ficar aquilo depois, né? Mas, gente, contextualizando um pouco para quem nunca ouviu falar, né, na experiência de fazer as oficinas para o público que vai assistir, é uma maravilha, né? Quantos festivais no Brasil a gente tem acesso a poder filmes sendo feito em Super 8, né? Todo esse processo artesanal, a gente está no momento de voltar até os grandes realizadores, assim, estão voltando também a fazer filmes em película, né? Depois de uma catapulta tecnológica, a gente está voltando por muitos motivos. E eu queria perguntar para vocês de como que foi o surgimento dessa ideia de fazer o festival, que está na 5ª edição, por que voltar a fazer filmes em Super 8, como vocês começaram a trabalhar com esse material, por que é diferente, né? Para quem nunca ouviu falar em película. A gente teve contato com o Super 8 através de um festival que tem em Curitiba, chamado Curta 8. Isso há uns
quase uns 10 anos atrás, né? Um pouco mais até. Uns 11... 12, 13 12, anos, mais ou menos. 12, 13 anos atrás. 14, né? Por 2012, mais ou menos 2012. Por aí. A gente fez um filme para esse festival, né? E a gente curtiu muito fazer, né? E o Festival de Curitiba tem uma característica diferente do nosso. Embora ele também seja... tem esse aspecto de ser analógico em tomada única, foi o que a gente curtiu, né? Ele não é de cinema mais, vamos dizer assim, mais convencional. Ele não é de cinema experimental. E o nosso trabalho, né, pessoal como cineasta, a gente trabalha com cinema experimental. Então a gente pensou, puxa, esse mote de fazer em tomada única é perfeito para incentivar as pessoas a criarem dentro de um viés conceitual do cinema experimental, né? Então, a gente tinha que fazer um festival que explorasse isso, né? E que trouxesse para a Floripa, né, essa possibilidade de fazer um analógico voltado para a experimentação, né? Trabalhar com o cinema experimental. Tomada única, só para quem não sabe, é montar dentro da própria câmera o filme. Né? Então, durante a filmagem, você já está montando o filme, vai ser revelado e projetado diretamente, né? Não tem depois montagem póstuma, a montagem é feita ali. E aí, então, o filme em tomada única requer ou um super, né, desprendimento, né? Em que você pode até organizar suas ideias conceitualmente, pensar, né? Isso é bom. Pensar em que você vai filmar primeiro, porque vai ser o que vai ser exibido primeiro, depois. Cada plano que você for fazendo é a sequência que vai ficar, porque a montagem é em câmera, né? Então, é bom porque é um bom aprendizado da, né, expertise e da rapidez de pensamento e faz uma coisa que é muito importante para essas bitolas menores de analógico, né? Que você consegue segurar a câmera como uma arma, né? Vamos dizer assim, você empunha a câmera, né? Te dá uma agilidade mental, né? De filmar e imaginar já que tipo de plano você está fazendo, quando você para, quando você termina um plano, né? Você começa um plano quando você liga a câmera, você termina quando você desliga, você vai iniciar o outro. Se você vai fazer isso movimentando as coisas em cena, você vai movimentar a câmera, você vai colocar a câmera sobre tripé, você vai colocar a câmera mais ágil. Então, todas essas ideias que já são do cinema como um todo, elas têm que ser pensadas, né, numa arquitetura de imagem que envolve o corpo da pessoa que está filmando, né? Então, a gente gosta de incentivar esses alunos a que eles façam a câmera, não contratem equipe, né? Não formem equipe que vai ter um fotógrafo, um iluminador, como cinema convencional, que façam um trabalho mais autoral, mais perto mesmo do peito e do corpo, para que eles sintam, né, a possibilidade de se expressar através da filmagem, né, do filme. Então, é um cinema de expressão, né, desse sujeito. Então, é uma composição artística, né, em que reúne corpo, mente, espírito, né, localização dentro do cenário que você está filmando, relação com esse espaço, né, e com o tempo. Então, o cinema é espaço, tempo, movimento, então isso eles têm que pensar enquanto eles filmam, enquanto eles se situam nesse espaço. Muita gente fica insegura, né? Todas essas coisas que você fala, assim, quando a gente está com uma câmera digital, ou mesmo hoje a galera fazendo filme em celular, né, a gente conta tanto com a pós-produção, com a edição, que pensar nesses na pré, né, na concepção, na parte da criação, é o que mais é interessante, assim, como alguém participou das oficinas, quanto isso mexe, assim, com a cabeça de quem está tendo a ideia, né? A gente vai ter que pensar tudo antes, né? Não tem o depois. Gente, você está vendo a imagem na hora, né? Essa questão do imediatismo de você estar vendo... Não, desculpa, eu até que te cortei, eu achei que você tinha dado um... Esse imediatismo que geralmente tem no celular ou no vídeo, né? E você já está tendo ali o que é exatamente que está saindo, é uma outra
um outro barato do que você não está sabendo absolutamente nada, né? No caso do 16 ainda, diferentemente do Super 8, você não tem a fotometria automática, ou seja, a leitura da luz não é automática. Então você tem que ler a luz e saber o que ela está te dando para você mexer na câmera e aí poder filmar. Então tudo é meio incógnito, assim, né? Apesar de saber como funciona, né? Para essas pessoas que nunca fizeram, é uma coisa totalmente... Para fotometrar. Até por isso que a gente escolheu dessa vez, dessa segunda edição, a gente fez um grupo de alunos que a gente convidou, sabe? Porque são os alunos que estavam mais interessados nas outras edições. A gente juntou essas pessoas que já tinham uma noção do que era filmar em película, né? Que a gente já tinham feito a oficina de Super 8. Então, eles iam para passar de uma mídia para outra, né? Do Super 8 para o 16 não ia ser tão drástico, né? Porque já tinham tido experiência em Super 8. Então, a gente começou essa brincadeira com o 16 agora, né? Essa proposta, para que eles também pudessem desenvolver em outra bitola, né? E foi muito legal, né? Dá mais trabalho, né? Foi muito legal, mas porque muito legal. A câmera do Super 8 ela já foi feita para ser uma câmera caseira, né? Uma câmera doméstica, assim. Então, nos anos 70, 80, enfim, a galera filmava qualquer um, né? Filmava o casamento, filmava batizado. A 16 já requer um pouco mais de entendimento de fotografia, né? Enfim, essas coisas que a outra te permite fazer tudo no automático. É uma câmera muito mais leve, da Super 8, né? Essas já são umas câmeras mais robustas, a galera até reclama assim, eita, mas é pesada, hein? E mesmo assim não é uma câmera gigante, é uma câmera desse tamanho, assim, mais ou menos. Né? Enfim. Foram feitos para essa população, né? Gente, a conversa tá boa, mas eu tenho que trazer os nossos apoiadores do programa, e aí a gente retorna em seguida, pode ser? Claro. Então, por ti. Voltando, então, para continuar a conversa com os Trianguloscópio, Cláudia e Rafael estão aqui com a gente, dividindo sobre o Festival Inflamável, que vai acontecer de 12 a 15 de novembro, ali no SIC, na Sala de Cinema Gilberto Gerlach, né, no Centro Integrado de Cultura, aqui em Florianópolis. Está com diversas atrações dentro da programação do festival, para além da exibição, né, dos cursos que eles comentavam agora. Então, está aqui o cartaz do festival, com a informação do site também, que está super completo e lindo, recheado de imagens, para vocês terem uma ideia de como estão os curtas que são realizados, né, para matar essa curiosidade para quem nunca viu. E está tudo acontecendo ali de 12 a 15 no Cinema do SIC. Então, a programação completa. E agora vamos saber um pouquinho mais de detalhes do que vai estar acontecendo para além dos curtas que foram feitos durante as oficinas, né, junto com o Rafael e com a Cláudia, com as aulas teóricas e práticas que eles deram para quem participou. Os sortudos que participaram desse processo mágico, né, que é
a realização de filmes em Super 8 e agora também 16mm. Então, vou chamar a Rafaela Cláudia para continuar a nossa conversa. Gente, além de saber como foi a experiência das oficinas aí dessa edição, que já está na quinta, né? Porque já estão numa escola. A galera está sabendo, já não chega desavisado na oficina de vocês, preparado para os desafios. Então, quiserem contar como que foi a experiência dessa oficina, como que está a expectativa para o festival. Com essa edição, a gente já está fazendo 105 filmes, que foram só feitos pela Inflamável, entendeu? Então, é uma produção bem extensa, assim, já. Mas pode falar. A gente fica portador do acervo, né? A produtora, a Câmera Olho, a gente guarda esse acervo, já está em cento e quantos? Vai para 105 agora. 105 filmes, né? Com esses 20. Então, são 105 filmes produzidos, né? Aqui, e experimentais, em analógico. Então, acho que é uma contribuição que a gente dá com um festival que é de formação, né, de produção e de distribuição. Né? Tem o tripé do cinema, né? Tem as 3 funções, né, que nós do cinema prezamos. Né? Então, é muito importante, e a gente traz sempre também junto, além das sessões competitivas, que são esses filmes realizados nas oficinas, a gente traz sempre curadoria de fora e uma curadoria também de chamada, que a gente faz uma seleção de filmes nacionais e internacionais de quem se inscreveu, a gente seleciona e faz uma sessão. Então, a gente vai ter uma sessão, né, de filmes de nossa curadoria, uma outra sessão do Tomonari Nishikawa, que é um cineasta japonês experimental, que trabalhou em 16mm com maestria, e que viria até para outra nossa mostra, que é a Strangoscope, do início desse ano, que a gente fez em Itajaí, mas ele faleceu, então a gente fez uma retrospectiva lá, e agora a gente vai trazer também para cá. E a gente fez em parceria com a Fissura, que é a Estefânia e o Carlos Cruz do México, tem esse festival Fissura, que teve a sorte de trazer o Tomonari antes dele falecer, então eles nos repassaram esse material e a gente está fazendo essa retrospectiva dos filmes de Tomonari Nishikawa. Além desse incrível, né, cineasta japonês, essa sessão, a gente tem também uma outra, e essa da curadoria, a gente tem também uma outra, que é uma curadoria de cinema experimental de mulheres latino-americanas, né? Também foi feito pela Macarena Guardiola e a Ana Villanueva, né? Uma é uruguaia, não, as duas são argentinas, né? E então elas nos mandaram e a gente vai exibir. E, além disso, a gente procura fazer uma homenagem a algum realizador das antigas, né, daqui. E o último, até que foi o nosso projecionista argentino, o Paulo Pécora, foi a exceção, na 4ª edição. E, nessa 5ª edição, é a Lena Bastos. A Lena Bastos foi professora da Unisul, como eu, né, do cinema. E ela fez um filme muito interessante, nos anos 70, 80, né? Com o Arrigo Barnabé, né? Em cima de uma música do Arrigo Barnabé que chama Clara Crocodilo, e ele atua no filme, e ela tem essa cópia em 16, então a gente vai exibir o Clara Crocodilo projetando em 16mm e vamos fazer uma homenagem pequena à Lena Bastos também, né? Que mora aqui na ilha há muitos anos, e então a gente vai homenagear ela, que foi jornalista e contribuiu bastante, né, com crítica de cinema, com análise e tudo mais. Ela até nos contou que ela foi convidada para trabalhar no jornal aqui do Estado, pelo Gilberto Gerlach. Né? Então, é tudo muito... Aqui é tudo... É a mesma galera, né? Vamos dizer assim, é o pessoal do cinema. Né? E é bom deixar para as próximas gerações essa marca, né, de que o cinema em Santa Catarina... tem todas essa força, né? Todas essas pessoas que vieram antes e que são contemporâneas também, né?
de nós. A primeira mulher que vai ser homenageada, numa edição que também vai ter uma mostra de cinema feminino, né, experimental, latino-americano, então acho que vai ser uma edição bem legal. E reforçando isso, né, Cláudia, de que quem também não teve a oportunidade ainda de ir num festival de filmes feitos em Super 8, porque eles são exibidos, né, com toda uma estrutura de projeção necessária, fundamental, para poder reproduzir os filmes. Então, poder reproduzir o filme da Lena Bastos, né, estou muito curiosa para ver o Clara Crocodilo, já tinha ouvido falar, vi imagens, fiquei bem curiosa, e poder ver, né, ele sendo exibido ali em real, é incrível, uma oportunidade única. Então, todos os filmes dessa edição, né, que estão em película, né, estão em 16. Né? Todos os filmes da oficina foram feitos em 16, vão ser projetados em 16. Então, o filme da Lena também vai ser projetado em 16. E os outros, o Tomonari, a gente tem a versão digitalizada, e o das mulheres também é a versão digitalizada, que é muito complicado, né? Cópia viajar e tudo mais é mais difícil, né? Geralmente são cópias únicas, né? Muitas vezes são cópias únicas também, né? Então é muito difícil fazer circular essas cópias assim. Os filmes da gente também que a gente faz quando vão para fora em festival vão a versão digital, né? Porque não tem como. No último dia a gente vai fazer também uma performance de cinema expandido. Né? Uma performance de cinema expandido quer dizer que a gente vai manipular os projetores todos na hora, assim. Né? Não tem a ver com performance corporal, de no palco fazer um action, assim, sei lá, uma ação, mas é muito mais essa coisa de você estar projetando as coisas na hora dentro de uma cultura que é uma forma de projetar. A gente altera ritmo, altera imagem, tudo na hora, né? E o som também, o Rodrigo Ramos, que é nosso parceiro em muitos trabalhos, ele vai estar aqui para fazer o som ao vivo. Então, a gente vai realizar essa performance do expandido totalmente ao vivo no último dia, né? No último dia antes da premiação. Antes da premiação. Que também é isso, né? É bom a gente sempre mostrar outras possibilidades de uso do material analógico, né? Ele serve para instalação. Na edição passada, a gente tomou todo o mês fazendo instalações também, né, de Super 8 e outras, né? Outras instalações também de edições passadas e tudo mais, e outros trabalhos. Mas agora a gente está sem o MIS, né? Nessa edição é mais reduzida, não tinha pauta para essa época, então a gente vai fazer só dentro da sala, então a gente optou por fazer a performance, né? De cinema expandido. É uma possibilidade de fazer alguma coisa além, né? De só exibir, né? Trabalhar um outro tipo de possibilidade do cinema analógico. O que mais que nós podemos contar para eles? Não sei, essa performance ela estreou ano passado no Timeline BH, em Belo Horizonte, né? Que a gente foi convidado lá para dar aula e tal. E a gente fez também em Buenos Aires e em Montevidéu já essa performance também. Então é bem legal, assim, é uma coisa bem diferente. Montevidéu assim. E no Festival Infinito em Buenos Aires. Isso mesmo. Isso é legal, né? Porque o nosso projecionista argentino, que nessa edição ele não vem, ele, inspirado no festival da gente, fez um festival de cinema analógico chamado Infinito, em Buenos Aires. Ele é professor de cinema da Escola de Cinema, ali de... Como é que chama aquele lugar? Santelmo. Santelmo, né? É a maior escola de cinema que tem lá, que é uma escola particular. E aí ele criou um festival e a gente foi para lá, o Rafa foi como jurado, né? E a gente fez a performance, essa revelia que a gente vai apresentar também lá em Buenos Aires. Então, assim, é muito bom, né, na vida essa possibilidade de contaminar, né, as pessoas, não só daqui, mas também outras pessoas, né, porque vai sempre levando o trabalho. Uma característica também dessas produções das oficinas é que elas têm ido para o exterior, né, com curadorias de outras pessoas. Então, tem pessoas que vêm como jurados e tal, e ficam
curtem os filmes e montam curadoria para levar para fora. Como o Tetsuya, né, que veio como jurado uma vez. O Tetsuya é um cineasta experimental que é curador também, japonês que mora no Rio. Então, ele levou para circuito imenso, né, para o Japão, Estados Unidos, várias cidades. Né? Então, essa possibilidade, e a gente sempre coloca no júri alguém que que faz curadoria. Um dos jurados sempre é um curador, porque tem essa possibilidade de construir um olhar, né, mais próximo do trabalho das pessoas que desenvolveram os filmes nas oficinas, né, que estão na competitiva, e quem sabe também ajudar a fazer essa distribuição, né, dar visibilidade para os trabalhos deles. Então, assim, a gente está sempre pensando em como articular a possibilidade de transpor, né, fazer aqui, mas transpor também o trabalho que é feito aqui para outros lugares. Né? Criar rede. Criar rede é muito importante. O cinema experimental tem essa vantagem, né? Ele não é competitivo. Não é competitivo. Até a competição no festival é quase que uma brincadeira, uma festa. Brincadeira, né? Porque ninguém quer ser melhor que o outro. Né? Não rende nada nesse sentido. Né? Então, é bom porque o objetivo é aprender, né? Desenvolver interesse, cada vez refinar mais, né? A técnica e o conceito e tudo mais para chegar a melhores resultados. Dentro disso de experimental, para quem também quiser ficar ligado para as próximas edições, uma coisa interessante do processo de inscrição também, para participar, que é uma oportunidade única, é porque dentro desse experimental vocês misturam pessoas de formações diferentes, então não é só para quem é do cinema, justamente, né? Tem gente das artes visuais, tem gente que nunca fez um filme, e está tendo acesso ali, que eu acho que as pessoas diferentes, de onde a gente vem diferentes, vão fazendo filmes experimentais também, sabe? Né? E não esse olhar só de gente que já sabe tudo sobre a história do cinema, que já sabe o que é uma moviola. Pelo contrário, né? O experimento das pessoas que estão fazendo, que é o que eu tenho achado ninguém sabe tudo sobre nada. Isso é a primeira premissa. Ninguém sabe tudo de jeito nenhum, né? Aliás, a gente está muito orgulhoso de estar falando aqui dentro, né, dessa rede que vocês são, né? O Portal Desacato é um portal de jornalismo livre, independente, né, com possibilidade de repensar o mundo, as relações que a gente tem com os outros, né? Formar rede mais pensante, mais viva, mais atuante, né? Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, porque é o lugar certo para a gente falar sobre essas coisas. Né? Essa formação que a gente dá é uma formação em que a gente está sempre sendo formado, né? Porque as ideias dos alunos, as possibilidades que são, né, colocadas, as dificuldades que a gente tem de tentar ajudar eles a realizarem as ideias que eles têm, nos colocam em xeque o tempo todo, então nos dão ideia também e nos fazem, né, pesquisar, continuar. É sempre contínua a aprendizagem, né? A aprendizagem é uma coisa contínua. Então, é muito bom, né? A gente nunca se coloca assim como os bambambãs das coisas, técnica é para ser ensinada. Agora, a gente acha assim, né? Você não pode aprender uma técnica e daqui a pouco está reproduzindo, né? Sem saber nada. Tenta estudar, tenta se aperfeiçoar. Né? A gente está sempre se aperfeiçoando, todos têm que ter esse caminho, né, de aperfeiçoamento, né, em todas as áreas, né? Tanto os artistas visuais, quanto os cineastas, jornalistas, os médicos, enfim, né? Todo mundo tem que se aperfeiçoar. Então, é isso, a gente está tentando formar essa rede em que as pessoas tenham essa liberdade, né, de trocar e partilhar as ideias de uma maneira cada vez mais potente. Agora, a gente tem que agradecer muitíssimo a oportunidade, né, desses editais que surgem, né, como o Prêmio Catarinense de Cinema, como a Lei Paulo Gustavo, que ajudou e geriu o Prêmio Catarinense de Cinema, e agora o prêmio do edital PNAB, né? Do PNAB, né? Que é o Aldir Blanc, que é importantíssimo dar continuidade, né? Então, fazer através desses editais
possibilitar a gente ganhar uma possibilidade de vida e de resistência e de existência no mundo, né? E poder gratuitamente ofertar o pouco que a gente sabe para isso continuar circulando, né? Muito generoso sempre. É muito legal quiser conhecer, participar das oficinas, não ter medo de chegar lá, porque vocês explicam tudo de uma maneira super acessível, é também uma mistura muito equilibrada de teoria e prática, de poder ir pegando nas câmeras, poder entendendo, Você teve lá, né, Marina? Você sabe? Sim, é muito legal isso, por isso que eu estou fazendo esse depoimento, assim, porque a gente vê, acha que é uma coisa que está lá, né, ai meu Deus, preciso ter muito, mitificar isso, né, não, dá para chegar, vocês são sempre muito acessíveis na maneira de ensinar ou como fazer, porque acho que é assim que tem que ser mesmo, né, mas então fica essa oportunidade. Gente, infelizmente, temos um tempo aqui, porque a conversa tá boa, queria que fosse uma live infinita, mas queria agradecer vocês, e que bom encerrar a conversa com vontade de ficar mais conversando. Espero que tenha dado um gosto para todo mundo assistir. A programação está incrível. Tô doida para ver o Claro e Crocodilo e tudo que foi feito pelos alunos também. Parabéns pelo projeto, por tudo que vocês fazem. Espero que não seja a última conversa, seja mais uma de outras. Obrigada demais, Marina. Valeu, obrigado. Obrigada ao portal Desacato, né? Registramos aqui nosso agradecimento e a honra de participar, viu, com vocês. Muito obrigada. Então, dia 12 e 15 estarei lá para conferir tudo. Fica o convite e aqui de vocês, para a galera conferir e acompanhar, principalmente pelo Instagram, né? Os bastidores, os detalhes da programação. 12, 13, 14, 15, na sala Gilberto Gerlach, totalmente gratuito. Estaremos lá a partir das 19h30, né? Pode chegar. Maravilha. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Obrigada a vocês. Valeu, Marina. Obrigado. Obrigada. Que coisa boa, que coisa boa. Inspiradores, os dois. Estourando o nosso tempo aqui hoje, reforço o convite para o festival e também vou deixar as manchetes, então, de amanhã de manhã, na Manhã com Dignidade. Então, vamos lá para as nossas manchetes. Primeiro, querem derrubar a casa de 11 famílias em Florianópolis. Em seguida, o cessar-fogo mentiroso. E museus comunitários, então. Essas 3 pautas vão estar amanhã, na Manhã com Dignidade no JTP, a partir das 8h30 da manhã. Passou ligeiro, espero que tenham gostado da nossa conversa e acompanhem também pelo perfil do Plano Detalhe no Instagram para saber mais sobre a nossa programação. Até quarta que vem! Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.